nós já rendemos nosso louvor, nossa adoração ao Senhor. E neste momento nós vamos estar atentos à palavra do Senhor, que será ministrada pelo pastor Clemente com o tema Um Majestoso Milagre. Amém, irmãos? Pai do Senhor. Abra a tua Bíblia, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 6, versículo 30 ao versículo 44. Diz assim a palavra de Deus: os apóstolos se reuniram a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. E havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo nem para comer. Jesus disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram no barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Porém já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. E eles disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe de comer? Perguntou ele. Quantos pães vocês têm? Verifiquem. E quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para os céus, deu graça e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Querido Deus, amado Pai, nós te adoramos e glorificamos o teu nome, Senhor. Aqui estou diante da tua palavra, que é santa, pura e perfeita, Pai. E peço, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã. A tua palavra, que é o alimento espiritual, venha alimentar a tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Tomai com assento, irmãos. Irmãos, como foi anunciado pela diretora, o tema da mensagem é Um Majestoso Milagre. E este texto, irmãos, é o texto da primeira multiplicação de pães e peixes. É a primeira vez que Jesus se depara com uma grande multidão para que sacie a fome desta multidão com o alimento físico. E esta narrativa do texto bíblico, ela é tão documentada na Bíblia que ela é registrada nos 4 evangelhos. É um dos textos que tu vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. A multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Marcos
o narrador bíblico traz para nós a informação no versículo 30 de Marcos 6, que os discípulos estavam reunidos com Jesus e estavam prestando um relatório daquilo que eles tinham feito. Eles voltaram da missão que tinha realizado, extasiados daquilo que tinha acontecido, daquilo que eles tinham feito no nome do Senhor Jesus Cristo. E isso chama a nossa atenção, irmãos, de que nós temos contas a acertar, nós temos relatórios a prestar. Você trabalha numa empresa em que o teu trabalho, digamos assim, não é físico, você movimentar uma carga de lado para um lado para o outro, mas é você preencher a planilha, você fazer os relatórios e prestar para o teu superior. Os discípulos voltam e prestam este relatório para Jesus. E eu e você, nós precisamos também trabalhar diante de Deus desta forma. Nós, diante da comunidade onde nós vivemos, nós precisamos viver também desta forma. Aí tu pergunta como? Que eu vou prestar um relatório para a sociedade que eu estou vivendo. Primeiro, você é um crente em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, você é um crente em Cristo Jesus, você tem o benefício que Cristo fez por você e para você, a salvação. Você passa por uns perrengues na vida, e o que você faz? Você coloca o seu joelho no chão, o seu vizinho vê que você, alguém da tua família, ou você mesmo está passando por essa dificuldade, por esse sofrimento, e você, na semana seguinte, esse vizinho vê que você foi abençoado por Deus. O que você tem que fazer? Testemunhar para o vizinho quem fez aquele benefício ao teu favor. Você está prestando um relatório, não um relatório obrigatório, mas das bênçãos que o Senhor fez na tua vida. Glória a Deus. É tornar, irmãos, conhecido aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo em nosso favor ou por nosso intermédio. É bem possível que você, em algum momento, foi na casa de uma pessoa não crente, orou por alguém enfermo e Deus abençoou aquela família. Deus realizou um milagre por intermédio de você. Não que você é um milagreiro, mas que você orou e a pessoa, aquilo que nós falamos na escola bíblica hoje, muitas das vezes a pessoa que não tem o conhecimento da palavra vai acreditar a você aquele milagre que Deus fez. A importância de prestar o relatório. Mas eu quero dizer para você, irmãos, depois do versículo 30, que Jesus diz que os discípulos voltam, Marcos diz que os discípulos voltam e prestam relatório. No versículo 30 diz para nós que havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo nem para comer. Isso aqui é muito sério. Há pessoas, irmãos, que vivem numa vida frenética, que ela não tem tempo para ela cuidar da sua vida. Aqui no contexto, os discípulos não estavam tendo tempo nem de comer. Aí Jesus diz para eles assim: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. O que esse texto no versículo 30 quer nos ensinar com relação ao tema que nós mencionamos? A importância de tirar férias. Jesus ensina que nós temos necessidades físicas e emocionais. Jesus está ensinando para nós que as nossas forças físicas precisam ser restabelecidas. Glória a Deus, aleluia. Para que nós possamos continuar os nossos afazeres no dia a dia. Glória a Deus, aleluia.
Férias direto também não pode, mas trabalhar direto também não. Você, irmão, irmã, não pode ser escravo do seu trabalho. Ontem, conversando com um rapaz, e ele falando que ele conhece um amigo que esse amigo ele é escravo do seu trabalho. Ele trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, e não tira férias. É escravo do trabalho. E Jesus está nos ensinando, irmãos, um ensinamento pastoral aqui que de descanso é necessário. É por isso que ele convida os discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Esta expressão do Senhor Jesus Cristo aqui é cuidado pelos discípulos, porque Jesus, na sua divindade, ele não precisava descansar, mas como ele estava ali como homem junto com os discípulos, e ele viu a correria daquele momento, ele disse: vamos descansar um pouco. Descansar. Enquanto curam os outros, os discípulos de Jesus não estão isentos da estafa provocada pelo trabalho com as outras pessoas. E Jesus está enfatizando para nós que nós precisamos cuidar, mas também nós precisamos cuidar de nós mesmos. E aí um conselho para vocês: tire férias com a tua família. Se tiver possibilidade de os dois tirar férias na mesma época, se os dois trabalham, tente programar para tirar férias também na época que as crianças estão de férias da escola, que aí vai virar uma bagunça naquela casa grande onde você mora. Hoje você como pai, você como mãe tem que ter esse cuidado. Pega férias e vai passear com os teus filhos. Nem que você não entre na água da praia, né, Gilberto? Nem que não pisa lá, não salva o pé lá na água, mas vai lá. Mas descanse, cuide de si mesmo, cuide da tua saúde, cuide da tua casa, da tua família. Mas também, irmãos, tem algo que chama a nossa atenção aqui. Primeiro foi a importância de falar das bênçãos que o Senhor faz por nós, através de nós, o cuidado com o descanso, mas tem algo que acontece que nós não esperamos. Você está com a sua Bíblia aberta aí, veja aí no versículo 32. Então eles se afastaram do barco. Olha, ele está do lado da Galileia. Eles entram num pequeno barco, navegam até o outro lado. E aí no versículo 33 diz: quando eles chegaram lá, o povo já estava lá esperando. O descanso dos discípulos foram frustrados. E nós, no contexto das férias, irmãos, também não estamos sujeitos a nossa fé a ser frustrada, tem que ser encerrada por um acontecimento. Quando as pessoas souberam que Jesus tinha ido para o outro lado, elas foram para lá, chegaram lá primeiro. É bem possível, o texto não diz para nós, mas no grupo aqui tinha o Pedro, né? Pedro talvez poderia ter pensado, ou ter dito, e Marcos não registrou, Mateus não registrou, Lucas e nem João, mas Pedro poderia ter dito: Jesus chama nós para descansar aqui nesse deserto, e esse povo vem para cá encher o saco. É aquela pessoa que vai viajar e de repente lá tem alguma coisa que precisa ser feita. Eu conheço um colega que ele foi
de férias com a família dele, para a cidade da esposa. E ele falou bem assim: eu vou congregar, mas eu não vou fazer nada na igreja. Eu vou pregar, vou ministrar missão, não vou fazer nada. Aí no sábado de manhã, 8h30, ele chega na igreja. Parece que foi Deus que falou: não, você vai, porque você vai ter que fazer. Chegou 8h30 na igreja, todo mundo em volta da igreja lá no interior, a porta fechada. E aí o irmão fala assim: a chave chegou, mas não tem professor, não tem pregador. Não vai ter escola bíblica, não vai ter culto. A gente vai cantar os hinos aí e vai embora. Aí ele falou assim: não, vai ter. Aí ele ministrou a lição bíblica e pregou no culto. Dirigiu e pregou no culto. Só não cantou porque ele não canta, igual ele. Aí alguém da turma ali para ele falar: mas meu pai prega o ano todo lá na igreja, quarta, sábado, domingo, e aqui chega aqui, em vez de descansar, vai pregar de novo. É o imprevisto das férias. Aí os discípulos com Jesus olham a multidão e aí Jesus vai ensinar a multidão. Jesus vai mostrar para eles, Jesus vai ensinar para os discípulos a necessidade que nós como cristãos devemos olhar para as pessoas. A necessidade da multidão. E aqui entra no nosso caminho, trilhando para nós entender o verdadeiro maravilhoso milagre. O majestoso milagre. Qual é a pergunta para nós aqui? Qual é a atitude de Jesus diante da multidão? Jesus, irmãos, se compadece da multidão ao ver a necessidade delas. Jesus vai usar um texto, uma palavra. Marcos vai trazer uma palavra para nós que somente Jesus vai usar no Novo Testamento. No versículo 34 diz: quando Jesus viu a multidão, teve compaixão. Quando Jesus viu a multidão, ele se compadeceu. Jesus aqui, irmãos, está ensinando para nós que ele sentiu o sofrimento das pessoas. Ele sentiu a necessidade, e nesta necessidade expressa o auxílio do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquela multidão que chegou lá do outro lado, naquele deserto, primeiro que Jesus e os discípulos, para Jesus não era um problema, não era um estorvo. Jesus não despede a multidão porque está de férias, mas antes ele vai socorrê-la. E é por isso que Marcos vai dizer para nós que Jesus olha para aquela multidão necessitada, e Marcos vai dizer para nós como ovelhas sem pastor. Por que Marcos vai trazer esta frase e Jesus vai olhar desta forma? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É sabido de todos que a ovelha, ele é um animal frágil. A ovelha é um animal que depende de sustento, direção e proteção. A ovelha não é igual aos outros animais, que o vaqueiro, o dono, solta lá no pasto e deixa lá. Não, a ovelha ele tem que cuidar, ele tem que estar de olho, ele tem que socorrer, ele tem que compadecer dela. É tanto que alguns defendem a tese, eu não sou médico veterinário para afirmar, que a ovelha ela é míope, ela não enxerga direito. E é bem possível que essa semana eu vi um vídeo de um lugar, fizeram uma valeta no chão para passar uma encanação e tinha uma ovelha enganchada lá dentro. Aí o rapaz vai lá, arranca ela lá de dentro, joga ela do lado, aí do lado tem uma cerca e do outro lado a valeta na beira da estrada. Ela vai correndo assim uns 50 metros para frente, ela cai no buraco de novo. Ele não era o pastor dela, mas ele tirou ela do buraco e ela se assusta e sai correndo, ela cai no mesmo buraco lá na frente de novo. Então, a ovelha precisa de proteção, de cuidado. E Jesus, irmão, supre a necessidade da multidão. Ele não pensa no bem-estar dele, mas ele pensa no bem-estar da multidão. Glória a Deus, aleluia. Jesus ensina para a multidão acerca do reino de Deus.
O problema do povo era problema de Cristo também. Cristo tinha que solucionar. Jesus supre a necessidade deles através do ensinamento. Mas Jesus olha para a multidão, ainda no texto bíblico, e o texto vai dizer para nós no versículo 35 que já era tarde. Aí aquilo que eu falei há pouco de Pedro, o irmão chega para o pastor e fala: pastor, dá bênção apostólica e acaba o culto. Algum dos discípulos falou: Jesus, dá bênção apostólica e encerra esse culto, encerra esse ensinamento, manda esse povo embora. Mas o texto bíblico vai dizer para nós, irmãos, que era um lugar deserto, era um lugar distante. Este é um lugar deserto. Manda esse povo embora, que possa ir aos campos comprar algo para comer. A necessidade deles não era somente do ensinamento, mas a necessidade deles era o pão do céu, era o pão físico, o alimento físico. Porque Jesus estava atendendo até então a necessidade espiritual através do ensinamento. Mas a necessidade daquela multidão também era a necessidade física, o pão. Mas em segundo lugar, irmãos, diante da necessidade da multidão tem a incapacidade nossa. Você e eu é discípulo de Cristo. A incapacidade dos discípulos, depois de um dia inteiro, um dia intenso de trabalho e atividade, o que nós queremos e que nós falamos: eu quero chegar em casa, tomar um banho, colocar minhas pernas em cima de uma cadeira do lado do sofá e descansar. Jesus cura, Jesus ensina, os discípulos resolvem agir, mas eles se sentem incapazes diante da situação. E é por isso que eles fazem essa sugestão: despede a multidão. É por isso que nós fazemos a sugestão: despede a multidão, encerra o culto, encerra a reunião, encerra o encontro. Nós precisamos descansar. Só que aquele povo, naquele contexto de cultura, era diferente, muito diferente da nossa cultura. O lugar é deserto. O lugar que eles estavam não era um ambiente favorável para aquela multidão, mulheres e crianças. Era um lugar que Jesus tinha levado eles para descansar, mas tinha tornado, irmãos, um lugar de prova. Jesus não estava apenas cuidando da multidão, mas estava provando os seus discípulos. Eles precisavam passar pela escola de ensinamento do Senhor Jesus Cristo, e aqui é uma prova. E naquele momento a hora já estava avançada, a noite já estava se aproximando, e aquela multidão estaria exposta a todo tipo de perigo. Eles, os discípulos, não tinham recursos para suprir. Para os apóstolos estava tudo desfavorável. O descanso que não teve descanso, o deserto, a hora, falta de dinheiro. É tanto que eles vão dizer: nós não temos dinheiro suficiente, precisa de 200 denários para comprar pão para tanta gente. É a janta que vai ser feita, é a janta que estava sendo feita. A previsão era para 80, e quando as irmãs olham, tinha 150. E aí uma diz assim: vamos falar com o pastor que o arroz é pouco. Aí as irmãs dizem: nós não vamos falar nada não,
nós vamos orar e vai multiplicar. E Deus multiplicou. Oraram e Deus multiplicou, Deus provou e Deus prova. Mas os discípulos enfatizam que não tinha, mas Jesus está dizendo: tem, porque eu sou o pão do céu. Glória a Deus. Vai multiplicar. Aleluia, Jesus. Mas aí Jesus dá uma palavra, irmãos. Se qualquer um de nós que falássemos, é bem possível que muitos entrariam no carro e iam embora. Jesus diz: dai vocês mesmos de comer. É aquele momento que a pessoa diz: pastor, os pães acabaram, precisa comprar. E o pastor fala: vai lá e compra. Mas a pessoa, quando fala os pães acabaram, precisa comprar mais, ela está esperando que o pastor meta a mão no bolso, tire dinheiro e compre. Aí Jesus está dizendo: vai lá e dá comida para eles. Ele diz: nós não temos. Nós, irmãos, na nossa caminhada, nós somos confrontados todos os dias com problemas humanamente insolúveis. Os discípulos foram confrontados: nós dá comida para o povo, homens. Aí nós não temos. Aí Jesus pergunta: quantos pães tem? Quantos pães tem? Verifique a ordem de Jesus. Aí imagine você, o texto fala aqui no versículo 44, irmãos, 5.000 homens, aqui sem contar mulheres e crianças. Aí imagine os discípulos saem para um e dizem: você tem algum pão aí? Você tem pão aí? Você tem pão aí? Aí a história diz para nós que no meio desta multidão tinha um menino que tinha o lanche dele preparado. Ele andava preparado com o seu lanche. Ele não sabia que dia voltaria para casa, mas ele está com a sua comida preparada, garantida para 1, 2 dias. Aí alguém fala: tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus: é isso mesmo, traz. Glória a Deus. Mas aí quando chega, algum diz: mas o que é isso para tanta gente? É eu e você falando. O que é isso para tanta gente? Havia a multidão, havia 5 pães, havia 2 peixes, a demanda era grande, a necessidade era grande, os apóstolos não tinham onde comprar. O problema é que eles estavam no deserto. Mesmo que estivesse na cidade, também não tinha dinheiro suficiente. Eles estavam em dificuldade. Os discípulos estavam sendo confrontados em uma rua sem saída. Mas aí em terceiro lugar, irmão, chega os pães, o pão do céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele toma algumas medidas para nos ensinar se nós estamos esperando o majestoso milagre. Jesus pergunta para cada um de nós: quais são os teus recursos disponíveis? O milagre é de Deus. É Deus que decreta a prosperidade e é Deus que decreta a falência. Eles tinham um déficit muito grande de conhecimento. O orçamento deles era pequeno, era desfavorável. Era 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Irmãos, humanamente falando, 5 pães e 2 peixes não dá para essa parte dos irmãos aqui desse lado. Mas aí Jesus está dizendo: é para todo mundo. E aí o garoto entrega para o discípulo André. Mas os discípulos não poderiam fazer o milagre. Jesus faz o milagre. Nós não podemos, irmãos, fazer o milagre, mas devemos levar até Jesus. Eu não
casamento, mas eu posso levar esse casal em oração aos pés de Cristo. É Cristo que vai fazer o milagre. Glória a Deus. Coloque nas mãos do Senhor Jesus. Aleluia. Coloque a sua necessidade, os seus pães, os seus peixes nas mãos do Senhor Jesus, se você é que você está me entendendo. Mas eu quero dizer uma coisa para ti, irmão. Organize. Põe a sua vida em ordem, que Deus vai te atender. Glória a Deus. Aleluia. Deus olha lá no seu sublime trono e enxerga um rei que está deitado, enfermo. E aí Deus chama o profeta e diz, vai lá e diz para ele, ó, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. Deitado mesmo como estava, o rei Ezequias vira para a parede e fala com Deus. Não sei quantos metros era o pátio do palácio do rei. Deus diz para o profeta Isaías, volta lá e diz para ele, acrescentarei 15 anos de vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mas, irmãos, nós precisamos receber um milagre. Para receber um milagre de Deus, precisamos colocar a nossa vida em ordem, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele criou o universo com uma ordem. Ele não criou o universo com uma confusão, mas tudo tem uma ordem criada por ele. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção. Imagine 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E a notícia espalha de que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu quero a minha parte, eu quero matar a minha fome. Muitos dizem assim, os membros da minha família que está aqui, que se virem, eu vou entrar na fila, primeiro eu vou correr, eu vou tentar passar na frente. Não, Jesus diz para os discípulos, ó, mande que todos se assentem. Versículo 40, eles assentam em grupo de 100 e de 50. Não podia haver confusão. Não poderia haver tumulto, porque Deus iria atender a todos. Glória a Deus. E Deus, irmãos, atende a todos. Deus tem atendido você. Deus tem atendido a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Quer saber, irmãos, como que Deus tem te atendido e está te atendendo? Agora aqui no meu relógio aqui é 11h42. Se 11h50 você estiver respirando aqui sentado ainda, Deus está te atendendo. Glória a Deus. Aleluia. Parece brincadeira, mas é verdade, irmão. Muitas das vezes nós queremos o atendimento de Deus, irmão, com a conta recheada de dinheiro, com um carro novo na garagem, trocar de carro todo ano, com aquela viagem dos sonhos. Não, o atendimento de Deus é isso que eu falei. 11h50, você está respirando ainda. Aí Deus vai te dar condições para que você conquiste as outras coisas. Porque o alimento que Jesus oferece nos satisfaz plenamente. Jesus tem pão com fartura. Glória a Deus. Aquele que dele se alimenta não tem mais fome. Ele satisfaz plenamente. Assim como ele alimentou o povo lá naquele dia, Deus alimentou o povo no deserto e ele continua alimentando a multidão no decorrer dos séculos. O majestoso milagre de Deus na minha e na tua vida acontece dessa forma. Porque o mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva está agora multiplicando os pães e os peixes da tua casa. O mesmo Jesus que transformou a água em vinho está agora exercendo o seu poder e autoridade para multiplicar os pães. Então, irmãos, a vivência do majestoso milagre é ter essa intimidade com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas aí eu vou dizer para você, irmão, tem momentos que eu e você vamos dizer como os discípulos falaram: manda a multidão embora.
O que é isso para tanta gente? O dinheiro está pouco. E ele sempre, infelizmente, ele sempre vai ser pouco. Se você ganha 3 mil, ele é pouco. Se você ganha 1.000, ele é pouco. Se você ganha 20 mil, ele é pouco. Se você ganha 50 mil, ele é pouco. Sempre ele vai ser pouco, porque eu sempre vou desejar querer um pouco mais. Aí Jesus está dizendo: verifiquem, o milagre vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Ele divide, ele multiplica. Mas eu quero concluir com vocês, irmãos, essa mensagem dizendo que diante do milagre majestoso de Jesus na tua vida, não desperdice a provisão divina. Glória a Deus, aleluia. Aí nessa conclusão você pergunta: mas como que eu vou desperdiçar? Você passa por um infarto, o médico fala: você precisa mudar a sua alimentação. Aí você não muda. A provisão divina veio a primeira vez. O infarto veio e te deu um sinal que você precisa mudar. O médico falou para você que você precisa mudar, mas você disse: eu tenho um Deus que faz milagre. Aí se você tem mais de 20 anos de vida, de repente essa vida sua abrevia para 5. Israel também foi do mesmo jeito. A notícia veio: a Babilônia vai vir e vai invadir a cidade. Não, nós temos um templo aqui, ó. Nós temos a cidade aqui, nós temos os muros da cidade. Israel, Nabucodonosor não entra. Entrou. Aí tu passa por uma experiência de enfermidade como essa, o médico te dá todos a receita que você precisa cumprir. Ah não, eu falei isso não, eu creio no Deus que eu sirvo. Vai crendo dessa forma que tempos depois os teus parentes, amigos, vai estar chorando lá do teu lado, você não vai estar vendo. Não desperdice a provisão divina. O dom de Deus não deve ser desperdiçado. Jesus estava ensinando os discípulos, Ele está nos ensinando a termos um dom para ajudar. Pão é o fruto da graça de Deus. O que sobraram foi preciso ser reaproveitado. Irmãos, como, não sei se para vocês, mas para mim, eu acho, posso até que Deus um dia vai me mudar, mas como é bonito você ver uma pessoa que come bastante. Não é o pecado da gula, tá? Aquela pessoa que ela enche aquele prato assim, que fica assim, recheado. Ela come e você pergunta assim: onde é que entrou tanta comida nessa pessoa? Mas eu acho feio também aquela pessoa que enche o prato, come aquele, depois vai lá na panela, faz outro daquele tamanho e come a metade e aquele que sobrou e joga fora. É feio. Aí ele fala assim: no restaurante eu estou pagando. Não importa se você está pagando, você está jogando comida fora. É pecado. Minha mãe sempre falava assim: coloca o que vai comer. Aí sobrou aqui, ó. E olha, irmãos, que no contexto de comida naquela época não era igual ao nosso hoje. O que sobrou, Jesus disse, mandou recolher, e recolheram 12 cestos cheios de pães e de peixe. Glória a Deus, aleluia. O ensinamento para nós concluirmos desse versículo 43 aqui, irmão, de que Jesus estava dizendo para os discípulos e para aquela multidão: vocês alimentaram hoje, já está dando a noite,
mas amanhã, 24 horas depois, você vai estar atrás da mesma quantidade de comida que vocês comeram hoje. Não desperdice. E é por isso que João ensina isso para nós, é por isso que Mateus, é por isso que Lucas, que Marcos. Porque os milagres de Jesus sempre foi pedagógico, sempre foi para ensinar. Glória a Deus, aleluia. Ele estava multiplicando os pães para ilustrar a gloriosa verdade de que Ele é o pão da vida. É por isso que Ele fala para os discípulos: guardem, recolham, vocês vão precisar. E Jesus, irmãos, como o pão da vida, nós precisamos dele todos os dias. Glória a Deus. Amém? Jesus, aleluia. Se coloque em pé. Glória a Deus, aleluia. Que você possa, na sua caminhada, na sua vivência diária como cristão, como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, viver a experiência com Cristo, de que Ele é o pão da vida. E eu quero orar com você nesse momento de aplicação da palavra, e depois a gente vamos orar por imposição das mãos. Feche os seus olhos, peço para que o Senhor aplique esta palavra na tua vida. Amado Deus, bondoso Pai, meu Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos e te adoramos, ó Senhor. E eu peço a ti, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, aplica, meu Deus, a tua palavra na minha vida. Me ensine, Senhor, a cada dia, a compreender os teus ensinamentos, a compreender, meu Deus, a tua vontade, Senhor. E olhe, meu Deus, para a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor, e ajuda cada um deles. Aplica esta palavra na vida dos teus filhos, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos sempre. Amém. E graças a Deus.